Socorro Dias, professora de língua portuguesa aqui no primeiro de Direito. Olá pessoal, hoje nós vamos revisar, porque eu sei que vocês sabem, é um assunto que vocês assim aprenderam, não é? Estudaram na formação, no ensino fundamental e no ensino médio. Mas nós achamos importante, porque essa disciplina língua portuguesa, no primeiro período do curso de Direito, tem esse objetivo, de fazer esse resgate desses conteúdos que são importantes na construção do texto, não é? Que dá justamente o que a gente chama de análise linguística, que é justamente a correção do texto, não é? Dentro dos parâmetros da norma padrão. Então, um assunto que nós já encaminhamos, inclusive, um material que eu fiz uma apostilazinha, encaminhei para vocês e pedi até que vocês respondessem as atividades, é o emprego do sinal grave indicativo da classe. Então veja como é que eu coloco: emprego do sinal grave indicativo da classe. Aqui eu já faço uma correção. Não existe acento de crase. Então, se alguém diz assim, coloca o acento da crase, é uma incorreção, porque não há acento da crase. A crase é um fenômeno. O que há é o emprego desse acento grave. Esse acento grave na língua portuguesa, na ortografia contemporânea, é indicativa da crase. Então, o que é a crase? Não é? Quando eu falo em crase, crase significa fusão, junção. Então, a crase é um fenômeno que, no português lusitânico, não há essa necessidade de, na grafia, não é, na escrita, colocar a crase. Porque o A, quando ele tem o acento grave indicativo da crase, ele tem um som diferente do A que não recebe esse acento. Na língua portuguesa, no português do Brasil, então nós precisamos, não é, colocar esse sinal grave indicativo da crase, porque tanto o A, que não é craseado, como o outro, não é, que é craseado, então a pronúncia é a mesma. Em alguns momentos da história da língua portuguesa, quando o acento era, quando o A levava crase, então a prática da oratória, da igreja, não é, a oratória inclusive, eu digo assim porque a igreja, a teologia, a formação dos padres, dos pastores, não é, dos evangélicos também, e o direito forense, né, a prática forense, recomendava que quando o A fosse craseado, a gente pronunciasse os dois A's para mostrar. Por exemplo, vou à feira. Mas hoje, não é, atualmente, na contemporaneidade, não tem mais isso. Daí porque a crase é apenas um fenômeno que se registra. O que é crase? É a fusão de dois A's. Como é que se explica isso? Então você tem, na crase, você tem um artigo. Aliás, antes é a preposição, não é? A gente tem a preposição mais o artigo feminino, as, não é? As. Então a preposição a mais o artigo feminino a ou as, então é a crase. Aí é a fusão desses dois A's, aí significa, é igual a, o A craseado, ou seja, o A com acento grave indicativo da crase. Então, como é que a gente vai perceber essa subjetividade? Eu tenho dois A's, um A preposição, que pertence ao termo anterior, que nós chamamos de regente, e o A artigo, que pertence ao termo posterior, que significa regente, e que dá esse sinal, só para a gente compreender. Por exemplo, a palavra por exemplo, quando eu digo assim, fiz referência à conversa que tivemos. Veja, fiz referência à conversa que tivemos. Observe esse termo aqui, referência, e a palavra conversa. Então, quem faz referência
faz referência a alguma coisa. Então, aqui está o a, preposição, desse termo que nós chamamos termo regente, o termo anterior. E conversa é um substantivo. Como substantivo, requer um artigo. Eu digo conversa, a conversa, as conversas. Então, esse a aqui na palavra conversa, nós temos um artigo. Então, o artigo de conversa, aqui é a preposição de referência. O artigo de conversa mais a, que é o artigo do substantivo, que é igual ao quadrado, que é justamente o a craseado. Então, fiz referência a quê? A quem? Aí esse a quem? Todas as vezes que você coloca a quê? A quem? Então, significa que esse termo anterior, que é o termo regente, eu estou com essa ideia de regente e regente, porque quando a gente for trabalhar, regência verbal é muito importante, nominal e verbal. Então, fiz referência a quê? Aí vem do termo anterior, que é o regente, a quem? Se você fez referência a alguém. E o termo seguinte tem que ser necessariamente uma palavra feminina. Daí porque tem aquela regra que diz, não se coloca crase antes de palavra masculina. Por quê? Porque a palavra masculina ou não exige artigo, ou o artigo que exigir é a. Certo? E a palavra masculina, se exigir um artigo, é o. Então não se coloca crase antes de palavra masculina. Não é quando eu digo assim, comprou a prazo e à vista. Então a prazo, por exemplo, não tem crase. Não é? Por quê? Porque prazo é uma palavra masculina. Não é? Por exemplo, ele estava a falar. Falar é um verbo, ele não exige artigo. Essa palavra não exige artigo. Daí porque diz, não se coloca crase antes de verbo. Porque para ter crase, você tem que ter uma preposição a antes, o termo regente, mais um artigo com termo regido, né? Tem que ser um substantivo, que exija o artigo a ou as, aí você tem o fenômeno da crase, certo? Então, fiz referência à conversa. Então, por exemplo, se eu coloco ouvir a música. Ouvir a música. Veja, aqui nessa construção, você tem música que é feminino. Mas quando você diz ouvir, quem ouve alguma coisa. Ouvir o quê? Ouvir quem? Então não tem aquela preposição. Esse termo daqui não é regido de preposição. Você só tem o artigo de quê? De música. Então aqui não se usa crase. Porque só se usa crase, não se coloca crase quando é só preposição. Certo? Por exemplo, estava apto a sair de casa. Veja, estava apto a sair de casa. Aqui, por exemplo, aqui, como eu voltando nesse exemplo, aqui é só um artigo. E a preposição não tem, mas crase não é só o artigo. Crase é preposição mais artigo que dá esse fenômeno da fusão. Estava apto a quê? A quê? Veja que eu fiz a pergunta a quê? Preposição. Olha a preposição aqui. Mas sair não pega artigo. Porque sair não é um substantivo feminino. Sair é um verbo. Então aqui não tem crase, porque aqui é apenas o artigo. Aqui não tem crase, porque aqui é apenas a preposição. Então, crase é a preposição mais artigo. Mas se eu coloco, fez alusão a jovem. Fez alusão a jovem. Vamos dar esse exemplo bem simples. Aí eu digo, será que esse A aqui é craseado? Não é? Será que esse A tem um acento grave indicativo da crase? Aí eu vou para o termo regente. Aí veja se eu faço a pergunta. Fez alusão a quê? A quem? Aí eu pego a quê? A quem? Jovem. Substantivo. A jovem. Aí eu pego o artigo. E se fosse no plural? As jovens. As jovens. Não é? Então continuaria, porque o artigo as. Aí vem a alusão a quem? A que? No caso, a quem? Olha a preposição. O artigo no plural de jovens.
Aí você tem o quê? A crase. Você tem dois A's, A ao quadrado. O A preposição, mais o A artigo. Certo? Então, minha gente, posto isso, nós temos também o seguinte. Tem uma palavra, por exemplo, tem um emprego especial da crase, que é nos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Quando eu digo, não use crase antes de palavra masculina, mas tem essa regra especial. Os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, quando eles levam o acento grave da crase, é neles. Mas todas as vezes é assim? Não. Por exemplo, se eu disser assim, fiz analogia, eu digo assim, fiz referência, fiz referência àquele artigo, aquele artigo. Veja, fiz referência àquele artigo. Aí você pega, fiz referência a que, eu já tenho a preposição a. E na frente tem aquele. Então, se antes de um aquele, aquela, aquelas ou aquilo, o termo antecedente, você fizer a pergunta, a quem, que eu poderia fazer referência àquela senhora, mas aqui é aquele, que é o artigo. Então, se você fizer essa pergunta, a que, a quem, e se depois tiver aquele, aqueles, aquela ou aquilo, então coloque a crase. Mesmo sendo uma palavra masculina, coloque a crase. Isso aqui é uma regra especial, certo? Então, minha gente, nós já compreendemos o fenômeno da crase, não é? Nós já compreendemos esse fenômeno, que é a crase. Aí, para a gente compreender melhor, o importante não é começar aquelas regras que eu coloquei, aquelas regras básicas que eu coloquei, não. Você tem que primeiro entender o que é crase. Quando é que acontece esse fenômeno da crase, esse emprego tão importante na língua portuguesa, porque vai nos respaldar também no estudo da regência nominal e verbal. E você ser mais produtivo no seu desempenho linguístico quando você está falando ou você está escrevendo e a situação de interação comunicativa exige uma situação de formalidade. Na fala a gente não registra a crase, não é? Mas na escrita sim. E quando for em regência, aí você vai entender que você diz o verbo assistir, por exemplo. O verbo assistir tem duas acepções, tem dois sentidos. Se eu assisto vendo, sendo espectador, aí você diz, assiste a quê? Aí a palavra da frente, se for feminina, requer crase. Eu assisto a missa. Eu assisto a, vamos dizer, a novela, alguma coisa assim. Aí você tem que crasear. Assisto a quê? Novela é uma palavra feminina. Já o verbo assistir no sentido de ajudar, né? de ser prestativo, aí ele é transitivo direto, ele não requer preposição. Aí você diz, assisto quem? Assisto o quê? O quê? Aí eu digo, o médico assistiu a paciente. Aí a gramática abre, que ele pode ser nessa acepção, você pode fazer duas perguntas. Quando assistir é ver, só pode ser transitivo indireto. A quê? No sentido de ser espectador, mas no sentido de ajudar. Agora, nessa pandemia, os médicos assistem a paciente, aos pacientes, não é? Então, aí você vai colocar com crase ou não, porque nessa acepção ele pode ser transitivo direto, o que, quem, ou indireto, a quem. Mas como assistir, não é? Na acepção de ver, de presenciar, você tem que colocar a preposição a. Tanto assim que quando eu vou para o masculino, eu digo, assisto ao filme, assisto ao show. Então, gente, lá na apostila, vocês têm assim algumas regras, alguns casos assim que eu coloquei, algumas pistas que facilitam, não é? Vocês têm, por exemplo, aquela regra geral que diz o seguinte: substitua a palavra feminina pela masculina. Se aparecer algo, essa questão que eu também queria explicar para vocês. Por que é que tem esse caso geral que diz, substitua a palavra feminina pela masculina?
Se aparecer a construção ao ou aos, então esse a, as, é craseado. Por exemplo, quando eu digo assim, entregou a caderneta à professora, ou às professoras, vamos dizer, vamos colocar no plural, as professoras. Veja, gente, entregou a caderneta às professoras. Veja aqui. Aí aqui eu tenho um verbo com duas construções. Eu entreguei o que? A caderneta. O que? A caderneta. Então, caderneta é um substantivo. Não, aqui na pergunta não tem a que, a quem. Então, eu tenho somente o que. Não é? Não tem a preposição a. E você, quando substitui essa palavra feminina pela masculina, não aparece dual, aparece ordem. Entregou o documento. Veja como é importante você compreender isso. Entregou o documento. Aqui é um artigo. Por que que você sabe? É mais uma prova para dizer que é um artigo. Além dessa pergunta que eu faço, o quê? Eu não faço com preposição. Porque quando você troca, a gente sabe que o masculino de a é o. Quando você substitui a caderneta pelo o documento, então aparece o artigo o. Só o artigo. Não aparece a preposição. Então, esse a daqui ele não é craseado. Por quê? É apenas o artigo da palavra caderneta. Agora, se eu digo as professoras, aí eu entreguei a caderneta. Aí veja, a quem, olha o a, preposição. Junta-se com o as artigo, não é? Junta com o as artigo de professora. Aí dá a crase. Entregou a caderneta a quem, aí o a preposição. Mais o as artigo de professora, aí dá a crase. E como é que você sabe? Aí para o aluno entender muitas vezes que tem uma preposição em um artigo, aí a gente substitui a palavra feminina pela masculina. Entregou a caderneta aos professores. Entregou a caderneta aos professores. Veja que quando eu substituo pelo masculino, aparece, olha a preposição, ó, a, e o artigo as, o masculino desse artigo é o quê? Os. Aí você vê que aqui dentro a gente tem uma preposição, entregou a quem, e tem um artigo, que é quando você substitui o feminino por masculino. Aliás, o feminino pelo masculino, aparece o os. Aí isso é uma regra geral, é básica. Gente, com essas considerações, aí nós estamos assim, vendo que o objetivo da nossa aula de hoje, nós acreditamos que foi alcançado, que foi justamente explicar a vocês esse fenômeno que se chama crase. Na próxima aula, não é, vocês irão ter assim, a oportunidade de, eu estou voltando o exercício para vocês, inclusive um exercício com alta explicação, e tem